Como está a sua fé? Vamos fortalecê-la hoje? Mais um Pan Diário onde você sempre verá a fé e a ciência unidas para edificar a sua vida. E olha, deixa eu te avisar uma coisa, hein? Se eu fosse você, eu pausaria esse vídeo agora, pegaria papel e caneta para anotar, porque o que tem aqui hoje tem potencial literalmente de sustentar você nos piores dias da sua vida. Vamos lá então? 3 comportamentos que aumentam e fortalecem a sua fé mesmo nos dias maus. Tem dias em que a gente ora e parece que o céu fica em silêncio. E aí que muita gente confunde fé com sensação, com emoções. Fé não é sentir paz o tempo todo. Fé é permanecer de pé mesmo quando a paz ainda não veio. E a verdade é dura. Muitas vezes a fé não está fraca porque Deus sumiu, mas porque você está tentando sustentá-la só com emoção. E sinto te dizer, mas as emoções passam. Hoje eu quero te entregar então aqui 3 comportamentos que fortalecem a sua fé de verdade. Não são dicas bonitas, tá? São práticas que constroem estrutura interna. Então vamos lá então para a primeira. Gratidão intencional. Treinar a memória do seu coração. Parece clichê, mas não é. Pois a gratidão é objeto de estudo da neurociência de tão importante que é o impacto dela na vida das pessoas. Gratidão não é fingir que está tudo bem. Gratidão é recusar esquecer quem Deus já foi, mesmo quando você não entende o que Ele está fazendo agora. Porque o coração ansioso tem uma tendência, ele transforma o problema atual em prova de que Deus nunca fez nada. Isso é uma mentira, claro. Vamos para alguns versículos que sustentam essa verdade. Em tudo dai graças, está lá em 1 Tessalonicenses 5,18. Bendize, ó minha alma, ó Senhor, e não te esqueça de nenhum dos teus benefícios. Salmo 103, 2. Olha outro aqui. Lembra-te de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou. Está em Deuteronômio 8, 2. Percebe? Gratidão é treino de lembrança, é disciplina de alma. Para ilustrar mais ainda, temos Davi como exemplo. Davi escrevia salmos com a alma em guerra. Ele não era um good vibes, não é isso. Ele era um homem que chorava, reclamava, tremia, cometia erros também. E ainda assim escolhia adorar. Ele fazia algo que muita gente não faz. Ele conversava com a própria alma. Porque estás abatida, ó minha alma. Salmo 42, 5. Davi não esperava a fé cair do céu. Ele puxava a fé de dentro, lembrando de quem Deus era. E olha o que a ciência fala para nós sobre isso. É muito legal. Quando você pratica gratidão, você está ensinando o seu cérebro a não ficar preso no modo de ameaça. A mente ansiosa, ela cria um zoom no medo. E a gratidão, ela cria um zoom na provisão. Não muda o fato, muda o foco. E o foco muda a forma como você interpreta o mundo. E antes de eu te falar como praticar a gratidão, não se esqueça que são 3 comportamentos. E o último é o mais forte, o que menos fazemos. Então fica comigo até o final. Comportamento claro para você praticar hoje. Todos os dias, traga à memória 3 evidências concretas de cuidado de Deus, pequenas mesmo. E uma frase assim: eu não sei o que vem, mas lembro do que Deus já fez e Deus me sustentou. Traga à memória. Se você não treina a gratidão, a sua dor vira sua única prova. E aí a sua fé desaba porque você começa a crer mais na ferida do que no que Deus pode curar. O segundo comportamento, que eu diria ser muito inteligente da sua parte, inclusive. Só pessoas que realmente querem parar de sofrer dará valor para esse segundo comportamento, que é usar a tribulação como formação, extrair lições aprendidas e mudar as rotas. Se deu errado, por que eu faria de novo? Esse é o ponto que muita gente foge. Fé madura não romantiza a dor, mas também não desperdiça a dor. Porque a tribulação não é só fase ruim, às vezes é consequência de escolhas, que mais? Repetição de padrões por conta de traumas, falta de limites que você não dá para a própria vida.
dependência emocional de coisas ou pessoas, insistência em portas erradas, orgulho disfarçado de eu aguento. E Deus, na sua misericórdia, usa até o que te quebra para te ensinar a se reconstruir. Vamos agora para outros versículos aqui para sustentar isso. A tribulação produz frutos de perseverança e esperança. Está lá em Romanos 5, 3 e 4. A aprovação da vossa fé produz perseverança. Está lá em Tiago, capítulo 1, versículos 2 e 3. Antes de ser afligido, eu andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Salmo 119. Olha esse último aqui. Antes eu andava errado, ou seja, tem tribulação que é correção amorosa. E vamos lembrar de José nesse exercício. Veja bem, José foi traído, vendido, acusado injustamente, esquecido. E mesmo assim, Deus estava formando ele. Formando o quê? Caráter, domínio emocional, integridade, visão de futuro. José poderia ter virado um homem amargo, mas ele virou um homem governável por Deus. Isso é muito lindo. Quando ele chega no topo, ele não usa poder para ferir, para se vingar. Ele usa poder para cumprir um propósito. Isso é maturidade. E o que a ciência nos fala sobre isso, minhas queridas? Quando você dá significado ao seu sofrimento, você transforma trauma em aprendizado. Quando você não dá significado, você fica presa no por que comigo? E aí você repete ciclos. A mente imatura pergunta, por que Deus fez isso? A mente madura pergunta, o que isso revela sobre mim e o que eu preciso mudar? Nossa! Olha aqui um comportamento para você praticar hoje. Depois de toda tribulação, problemas, faça essas 3 perguntas, anota aí. O que essa dor revelou sobre mim? Qual padrão meu colaborou para que isso acontecesse? O que eu vou mudar para não voltar aqui nesse mesmo problema? A tribulação não vira lição, vira endereço e você vai morar no mesmo ciclo, chamando de provação. E claro, o famoso e terceiro último comportamento, apesar de lógico, ele é muito subestimado. Conhecer a Deus e se alimentar dele todos os dias. Fé é intimidade. Eu não confio em quem eu não conheço. E é isso, certo? Muita gente quer fé forte sem relacionamento nenhum. Esquece. Quer confiança sem intimidade. Quer paz sem raiz. Mas fé não é crença genérica. Fé é confiança em um Deus específico, com caráter, promessas e presença. Olha a palavra de novo nos respaldando aqui. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Oséias 6:3. A fé vem pelo ouvir e pela palavra. Romanos 10:17. O meu povo padece por falta de conhecimento. Oséias 4:6. Falta de conhecimento não é falta de informação, é falta de base. E para fechar, não poderíamos deixar de falar sobre Daniel nesse pilar. Daniel não buscou Deus só quando a crise veio. Ele já tinha uma rotina, já tinha uma vida secreta com Deus. Ele já tinha um altar interno construído. Quando a lei proibiu oração, Daniel não entrou em pânico. Ele só continuou sendo o que ele já era. A cova dos leões não derrubou Daniel, porque Daniel não improvisava a fé. Ele cultivava. E agora a ciência vem para te provar algo incrível. Aquilo que você consome diariamente vira seu padrão interno. O seu cérebro reforça o que você repete. Se você se alimenta de medo, notícias ruins, comparação, traumas, você vai reagir com medo, insegurança e muito desespero. Se você se alimenta da palavra, você cria um centro interno muito mais estável. E como praticar isso hoje? Vamos lá? 10 minutos por dia, sem negociar. Prioridade. Um trecho bíblico e uma frase que Deus falou com você. E sempre, lógico, uma oração objetiva e não apenas frases bonitas. Quem não se alimenta de Deus tenta viver de lembranças de Deus. E lembrança não vai te sustentar na tempestade.
Agora, é claro, né, as famosas perguntinhas para você ser sincera consigo mesma. Dói, mas cura. Anota aí e responde com sinceridade. O que você tem feito diariamente que enfraquece a sua fé e você está chamando de normal? Qual tribulação recente foi um recado claro para você, mas você ainda está insistindo no mesmo padrão? Se alguém analisasse a sua rotina, diria que você realmente conhece Deus ou só tem algumas ideias sobre ele? Minha querida, presta atenção aqui. Fé não é um dom que cai pronto. Fé é uma construção que você decide sustentar. A gratidão te impede de esquecer. As tribulações com lição te impede de repetir. E conhecimento de Deus te impede de desmoronar. E no fim, a pergunta não é: Deus está comigo? Lógico que está, ele prometeu estar. A pergunta certa é: eu estou vivendo de um jeito que fortalece a minha fé ou de um jeito que sabota a minha confiança? Escreva aqui para fechar com chave de ouro. Deus, eu quero aumentar e fortalecer a minha fé. Que Deus abençoe você e a sua família.